Bom dia! Está começando mais um Tudo Mais aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Então fique aqui com a gente, temos uma horinha aí de muito bate-papo, de muito aprendizado, de muitas trocas, reflexões. Então eu convido você a estar aqui com a gente, participando. E claro, né, eu não quero falar sozinha, eu quero contar com você e eu começo com a pergunta, né? Como é que tá a sua manhã? Como é que tá o seu dia? Começou bem hoje? Quinta-feira em São Paulo, né? A pergunta de sempre, né? Às vezes é a questão de trânsito, um pouco mais movimentado, um pouco menos, mas compartilhe aí o seu comentário, me diga de onde você está participando, como é que está sendo o seu dia, né? Como é que ele começou. E aí eu vim com a nossa frase do dia para a gente pensar um pouquinho assim, ó, refletir. Enquanto os pregadores da prosperidade pregam, sacrifiquem o seu melhor e recebereis o melhor de Deus, Deus, no entanto, nos diz: o meu melhor todos já receberam, a saber, Jesus Cristo. Excelente frase para a gente pensar, né? O melhor que nós poderíamos esperar dessa vida, nessa terra, nós já recebemos, que é o nosso Senhor Cristo Jesus. Fica aí, ó, para a gente pensar. E essa frase é do Mateus Moreno, para a gente aí, então, meditar nela durante o nosso dia. E agora, você que está aí nos acompanhando em casa, nós já falamos muito sobre finanças e a gente fala e vamos continuar falando, viu? Um assunto constante. Você que está pensando assim em investir, né? Muitas vezes a gente fala assim, quer saber? Eu acho que eu quero investir mesmo, já decidi, mas... E aí a gente vê as vantagens, conversa com o gerente de banco ou pesquisa na internet mesmo, que tem infinitas opções de dicas e orientações, né? A gente tem que tomar cuidado até, mas tem. E aí existem 10 erros muito comuns, assim, bem comuns mesmo, para quem está começando a investir o dinheiro. E quem dá umas dicas para a gente bem legais é ele, né? O especialista Gabriel Navarro. Então acompanhe. Esses são os 10 piores erros que os iniciantes cometem ao começar a investir no mercado financeiro. Um dia todos nós fomos iniciantes nos investimentos e a maioria de nós sempre comete os mesmos erros. Por isso que eu vim aqui trazer esses 10 motivos para você não errar mais. O primeiro erro é confundir ações com apostas. Nas apostas, você está comprando puramente especulação e sorte. Nas ações, você está se tornando sócio de empresas que têm pessoas na sua gestão, que têm colaboradores na sua equipe, que apresentam resultados, lucros, prejuízos. Então, fundamente-se muito bem antes de escolher uma ação para você comprar. Lembre-se que você é o único responsável pelos seus investimentos. Segundo erro, você comprometer um dinheiro fundamental para você em renda variável. A renda variável é um investimento para longo prazo, para retornos de 5, 10 anos. Se você precisa desse dinheiro para 6 meses, você deve investir em algum produto de investimento de renda fixa. Lembrando que quando você contrai investimentos em renda variável, você aumenta o seu risco. Então pode ser que no curto prazo você tenha prejuízo, caso você precise resgatar o dinheiro vendendo uma posição sua de alguma ação de uma empresa. Terceiro, simplesmente ignorar os riscos envolvidos na renda variável. Se algum espertinho chegar perto de você falando que tem um investimento garantido, que tem altos retornos, duvide e nunca caia na lábia de pessoas que falam que tem a melhor dica, a melhor rentabilidade. Lembrando que o maior escândalo de pirâmide financeira no mundo inteiro prometia 1% ao mês. Quarto, não entender o seu perfil de investidor e desbalancear a sua carteira de investimentos, contraindo um risco que você não está emocionalmente preparado para suportar. Assim você terá uma péssima experiência com o mercado financeiro. E é bem possível que você saia e seja uma daquelas pessoas que fala que bolsa é cassino, sendo que na verdade você foi imprudente com os seus investimentos. Quinto erro, colocar todo o seu dinheiro em uma ação de uma empresa.
Quando você está investindo em ações, você deve prezar pela diversificação, tá? Existem várias formas de você diversificar, através de setores, large caps, small caps, micro caps. Você pode diversificar dentro de empresas do mesmo setor também. Dessa forma você vai mitigar o seu risco. Caso você aplique somente todo o seu recurso em uma empresa, você está se expondo a diversos fatores de risco que você simplesmente poderia diminuir fazendo essa diversificação. E o sexto erro, você comprar ou vender uma ação só porque ela subiu demais ou caiu demais. Não necessariamente uma ação que caiu 50%, 60%, 70% vai continuar caindo. E também não necessariamente porque ela caiu demais que ela vai começar a se valorizar, que está muito barata. Principalmente você deve entender a diferença de preço e de valor de uma companhia. Sétimo erro, não se esqueça do imposto de renda. Se você compra uma ação por R$1,50, você já tem que declarar imposto de renda. E se você tiver lucros tributáveis, você deve pagar a DARF todos os meses. Oitavo, o único responsável pelo seu dinheiro é você, não é o gerente do seu banco, não é o seu assessor de investimento, não são seus pais, seus filhos, você é o único responsável. Então saiba bem cuidar dele. Nono erro, investir sem estudar. Somente seguindo a dica quente daquela pessoa que está todos os dias ali falando qual ação você deve comprar ou vender. Se você fizer isso, uma hora pode dar muito errado e você vai se arrepender e vai sair frustrado novamente. E o décimo erro e o maior deles é você não me seguir e não ver todo o conteúdo que eu publico aqui no meu TikTok, no meu YouTube, no meu Telegram, no meu Instagram. Então não perca tempo, todas as minhas mídias vão estar aqui na descrição do vídeo. E se você gosta desse assunto, deixe o seu like, nos comentários as suas dúvidas para fazer mais vídeos, ative as notificações do sininho e se inscreva no canal. Então por hoje é isso, eu fico por aqui, valeu! Olha só que legal, né? Quanta dica boa aí para a gente ficar atento para não perder o nosso dinheiro, perder o nosso tempo, se frustrar, né? Quando a gente tem conhecimento daquilo que nós queremos fazer, as frustrações são menores, porque a gente já vai estar sabendo, às vezes, se tiver algum risco ou não, mas nós estamos cientes de tudo que pode acontecer ali. E a última dica é boa, né? Você pode sim acompanhá-lo nas páginas dele, do Instagram, do YouTube. Lá você tem todo o conteúdo, onde você pode ficar ligadinho e até trocando uma ideia assim com ele, tá? Que ele responde. Fica essa dica aí para vocês. E agora eu quero falar de um parceiro aqui da IPP-TV. Eu estou falando da Finger Móveis Planejados. Você que busca redecorar a sua casa, está buscando um móvel ideal sob medida, gente, que encaixe naquele espacinho que já foi em várias lojas. Olha, já gastou sapato, hein? Andando em várias lojas e até agora não encontrou nenhum móvel que encaixasse naquele espaço específico do seu apartamento? Pois é, a Finger Móveis Planejados pode fazer um exato, do jeitinho que você precisa, com as medidas que você tem que colocar ali. Então, a minha dica de hoje é Finger Móveis Planejados. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa empresa? Fundada em 1978, a Finger Móveis Planejados tem inovação em sua vocação. Traz garantia de 8 anos graças ao seu moderno Parque Fabril localizado no Rio Grande do Sul. A nossa loja está localizada no Portal do Morumbi e conta com 400 metros quadrados de showroom com diversos ambientes para você se inspirar. Nossa equipe é altamente treinada, formada por arquitetos e design de interiores, prontos para transformar ambientes e te surpreender. Temos o compromisso de transformar ambientes para o bem-estar das pessoas, com projetos inovadores e a tradição que já dura mais de 40 anos. Nossos projetos são exclusivos, feitos para atender todas as suas expectativas. São pensados para a usabilidade e função do seu espaço, além de privacidade, relaxamento e bem-estar. Transformamos seus sonhos em realidade. Nos sigam nas redes sociais. Traga sua planta e se surpreenda.
Gostou? Acesse agora mesmo fingermorumbi.com.br ou Instagram, @fingermorumbi, WhatsApp 011 99 018 7891. Pensou em imóveis planejados? Já sabe, né? Pensou em Finger Morumbi. E agora, a equipe do Papo Reto, lá da 8ª Igreja Presbiteriana de BH, está aqui hoje. E o pastor Eloísio Coelho vai falar de um tema muito bom. Ó, eu vou pedir muito a sua atenção. Ele vai falar sobre o crente morno. Você conhece o crente morno? Já ouviu falar? Você já foi um crente morno? Tá esfriando? Como é que tá aí? Chega de palavras. Vamos lá, com o pastor Eloísio Coelho. Esse é o Papo Reto. Crente quente, frio ou morno? Que tipo de crente você é? Eu tenho certeza que Deus vai falar com você aqui nesses minutos. Eu quero falar para você sobre duas coisas que pelo menos eu gosto muito. Café, ou aqui o café. Vou até colocar um café aqui para tomar o café enquanto converso com você, né? Eu não sei se você gosta de um cafezinho, mas o café para mim aqui tem que ser quente. Se o café tiver frio, ó, não serve não, tem que estar quente. Esse tá um bom café, está fervendo. Agora, uma outra coisa que eu gosto muito é o sorvete. Você já tomou sorvete depois de tomar café? É muito bom, sabe? Sorvete. Mas tem que ser gelado. Eu quero dizer para você que cada coisa nessa vida tem a sua propriedade, a sua natureza. Natureza do café tem que ser quente, né? Se é que podemos chamar de natureza. Eu não consigo tomar um café gelado ou morno. Agora, o sorvete tem que ser gelado. Não adianta um sorvete quente, ele vai se derramar. Eu quero dizer para você que a natureza do crente é ser quente, espiritualmente fervoroso. Sabe o que é que a Bíblia diz? Está lá em Apocalipse 3, versículo 16, 15 e 16. Deus falou assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria se você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Então, uma das igrejas lá foi reprovada pelo Senhor por causa da frieza, ou por causa da mornidão, né? Estavam mornos, não eram frios e nem quentes. Agora, um outro versículo aqui que sempre fala comigo é Romanos 12, versículo 11. Nunca falte em vocês o zelo. Sejam fervorosos em espírito, servindo ao Senhor. Então eu quero que você entenda que, assim como o café, tem que ser quente. O sorvete tem que ser gelado. São propriedades deles. Você, servo de Deus, tem que ser fervoroso, cheio do Espírito Santo. Você precisa orar mais, ler mais a sua Bíblia, evangelizar mais. Você precisa manter comunhão com a igreja do Senhor, que é o corpo onde você está inserido. Você precisa buscar conhecer a vontade de Deus sobre a sua vida. Isso é ser um crente fervoroso. Aqueles crentes frios são aqueles que não querem saber mais da Bíblia, nem da oração, já não vão mais na igreja. E o crente morno é aquele crente que não sabe o que ele é. Agora, Deus chama você para você ser fervoroso, cheio do Espírito Santo. Que você aproveite essa palavra e ore agora. Fale com o Senhor Jesus aí para te renovar. Senhor Jesus, renova este homem, essa mulher, meu irmão, minha irmã. Encha-nos do Espírito Santo e nos ajude a sermos fervorosos, cheios do Espírito Santo, para a glória do seu nome. Amém. Um forte abraço, que o Senhor Jesus te abençoe. E que legal, né? Que palavra! Chega a dar um negócio aqui, né? A gente já fala, que isso, gente? Vamos esquentar aí, vamos esquentar. Vamos ligar a tomada aí nas orações, na palavra de Deus, na nossa comunhão com os irmãos, para aquecer. Não deixa esfriar não, viu? Ainda mais nos dias, aqui tá começando a esquentar o clima, mas ainda mais nos dias mais friozinhos, a gente tá muito quente mesmo ali. E nos dias quentes também é permanecer fiel ali à palavra, cheio da palavra. Isso é muito bom, gente, que essa mensagem de hoje te encoraje, tá bom? Agora eu quero aproveitar esse momento e mandar um abraço para a querida Patrícia Vieira, o Rosemar Carlos,
Ela escreveu aqui, ó, o meu dia está excelente, graças a Deus, Deus é mais. A irmã também colocou aqui, ó, bom dia com Jesus. E a Antônia Lima escreveu, o meu dia está começando bem, graças a Deus. Estou assistindo de Singefredo Pacheco, lá no Piauí. E a Maria Helena também está aqui com a gente. A Cleude Rocha já deixou um recadinho para toda a equipe aqui do Tudo Mais. Bom dia, Tainá. Diretamente de Camaquã, lá da Bahia, da Igreja Presbiteriana de Léo Ventura. Ainda dá tempo, gente. Manda sua mensagem. Vamos conversar aqui. Ah, olha só quem mandou aqui no outro link. Vilmar Hugo. O dia está ótimo porque Jesus é o único ser e salvador independente da situação. Todas as coisas boas e ruins que acontecem até agora é para a honra e glória de Deus. E as pedras no caminho jamais ofuscarão essa máxima. Amém, Vilmar? É isso mesmo. E a Amália também dando um bom dia para todos nós. Muito bom, gente. Continue aqui participando, deixando a sua mensagem, tá? Porque agora que eu sei que você está aqui, que você já deixou um recadinho, eu também acredito que você irá participar do nosso Perguntados de hoje, hein? Não tem como fugir não, hein? Perguntados na tela. Jesus curou 10 leprosos. 10. Quantos desses 10 voltaram para agradecer? Opção A, os 10, né? Depois de receber uma bênção como essa. O B, 1. Será, gente? E o C, 3. Pelo menos 3, né? 10 leprosos foram curados. Quantos que voltaram para agradecer a Jesus? Os 10, que é o que a gente espera. 1 apenas. Ou 3, pelo menos. E aí, qual é a resposta correta? Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. É o tempo de você pensar aí, ir nas escrituras e responder. A gente volta já, não sai não, hein? As novas gerações estão sendo bombardeadas pelo mundo. 70% dos jovens cristãos abandonam a igreja na faculdade. Você está passando o bastão da fé para as novas gerações? De 5 a 8 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento para as Novas Gerações. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Ronaldo Lidório, Paulo Mazzoni e Rafael Abdala, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tippett. Louvor com Guilherme Kerr e César Elbert. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros, Editora Ezion, EAD Mackenzie Polo Pinheiros e EAD Pinheiros. Transmissão IPP-TV, 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual, o avivamento para as novas gerações. Que a IPP-TV é sua TV missionária, você já sabe, mas agora as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPP-TV, levando o Evangelho a todos os povos. Sim, realmente os tempos mudaram. Nenhuma outra geração na história da humanidade experimentou o espetáculo das mídias sociais. Nós precisamos aprender a viver na era do cancelamento. Mas o que isso tem a ver com a nossa fé?
Eu amo estar na igreja, eu amo participar das atividades e dos cultos, mas eu me sentia meio deslocada. Faltava aquela sensação de pertencimento. Afinal de contas, já não podia mais participar do grupo de jovens e já não me encaixava mais no grupo de casais. Por outro lado, quando me falaram do UNO, Um Novo Olhar, confesso que fiquei meio desconfiada. Afinal de contas, do que se tratava? Era o grupo casamenteiro? E definitivamente esse não era o meu foco. Mesmo assim, resolvi conhecer e não saí mais. Lá encontrei pessoas que estão vivendo um momento de vida em condições parecidas com a minha. Trata-se de um grupo que promove crescimento espiritual, relacional, atividades de lazer e comunhão, com foco em adultos solteiros, divorciados e viúvos, e que buscam uma vida plena com Jesus Cristo. E sobre aquela questão dos relacionamentos, só posso dizer que esse novo olhar fez muita gente se enxergar dentro do grupo. Estamos de volta e que bom que você continua aqui ligadinho com a gente, participando e respondendo o nosso Perguntados de hoje, que logo mais iremos ver qual é a resposta correta, hein? Olha, sabe quem está passando aqui pela sua telinha também? Eles, né? Quali Vinil Tinta, gente. Eles estão aqui também para lembrá-los que se você está com planos de pintar a sua casa, de mudar o ambiente onde você trabalha, pode contar com eles. E quem dá o recadinho de hoje pra gente, né? Claro, né? Luciano Neto. Cada pessoa tem um estilo preferido ao decorar o ambiente, podendo ser minimalista, moderno, clássico. A Quali Vinil disponibiliza uma consultoria de cores para você descobrir a sua paleta perfeita. E você pode até fazer uma simulação para ver como ficaria em seu cômodo. Acesse www.qualivinil.com.br. Inspire-se, transforme, decore, use Quali Vinil. Então acesse agora mesmo, www.qualivinil.com.br e já solicite uma visita, né, gente? Uma consultoria. Eles fazem a tinta ali do jeitinho que você quer. Isso é muito bom, né? Bom também é a gente não ter dúvidas, né? Nós vamos agora assistir um trechinho do programa do reverendo Hernandes Dias Lopes, Trocando Ideias, onde ele vai falar sobre uma dúvida muito comum para muitas pessoas. É sobre qual é o jeito certo de falar. Eu tô rindo muito, gente. Vamos lá, Luciano, vamos ver se a gente consegue. Aê, conseguimos! Ó, a dúvida é, qual é o jeito certo de falar? Pastor ou reverendo? Você sabe? Você já teve essa dúvida ou tem? Então preste atenção, porque agora o reverendo Hernandes Dias Lopes responde. A primeira pergunta é essa. Pastor, me ajuda a entender esse assunto que até hoje eu fico um pouco confuso. Qual a diferença entre o tratamento de pastor e reverendo? Algumas igrejas usam o termo reverendo, outras o título de pastor. Reverência não é só a Deus? Bom, sua pergunta é muito interessante. A igreja presbiteriana, por exemplo, usa o título reverendo, outras igrejas usam apenas a função pastor. Bom, então é preciso ficar claro que pastor é a nossa função, reverendo é um título de tratamento. Como você tem, por exemplo, para um juiz meritíssimo, você usa para a pessoa que cuida da área religiosa de reverendo. Não é reverência a essa pessoa, é apenas um título de tratamento. Porém, a maioria, a vasta maioria das igrejas usa o termo pastor, não título de tratamento, mas a função. Então, não tem aqui qualquer exigência, tem que tratar com esse título. Eu, pessoalmente, acho completamente desnecessário ter que me chamar de reverendo. Me chame de pastor, me chame de Hernandes, me chame de apelido. O que é importante é que quando você se referir a uma pessoa, se refira a essa pessoa com honra e com dignidade.
Então, a primeira coisa é que quando se trata do título reverendo, a ideia não é de forma nenhuma prestar reverência a esta pessoa, até porque nós devemos prestar homenagens nesse sentido de venerar, de honrar, de reverência a Deus. Nenhum homem deva receber glória que só pertence ao Senhor Jesus Cristo. Prontinho, dúvida esclarecida, pergunta respondida. E de fato, né, normalmente essa dúvida começa quando a pessoa ela é de uma outra denominação e começa a congregar, e aí ela tem essas diferenças, né? Então a pessoa já fica assim, como é que chama aqui, né? Ou quando a pessoa é nova convertida também, que aí é tudo muito novo, né? Todos os termos, né? Todas as... a linguagem muda muitas vezes, né? Uma vez eu lembro que eu ouvi uma pessoa falando, né? Tipo assim, olha, ele ia fazer um trabalho com algumas pessoas cristãs, né? Ele falou assim, não, eu vou aprender a falar a língua de vocês. Eu dei risada, né? Eu falei assim, ai, Deus. E a gente orando, né? Para que Deus trabalhasse no coração dessa pessoa mesmo, né? Porque não é só essa questão, né? Mais do que isso, né? Que o pastor falou, é o nosso respeito mesmo, é a nossa visão, e as demais coisas a gente vai aprendendo, gente, com o tempo. Calma, isso não é o principal, não. Mas faz parte do processo. Agora, eu quero... vou chamar aqui a Sarinha Mello. Vocês estão lembrados? Como é que tá a fome de vocês aí, hein? Tá tudo bem? Ou já tá assim, preparado, assim, pensando, contando os minutos para o almoço? Sara Mello vem com o nosso quadro Cozinha Mais. E ela vai vir com aquela receitinha que a gente gosta, hein? Vai ensinar de forma muito simples como a gente pode preparar em casa, de uma forma muito legal para os nossos filhos, visitantes, ou mesmo para nós, os pastéis. Acompanha aí essa receita. Seja muito bem-vindo ao Cozinha Mais. Aqui você vai aprender receitas práticas e deliciosas. Então, hoje eu vou te ensinar a fazer um pastel feito apenas com 2 ingredientes. Vamos lá? Em um bowl, coloque a farinha de trigo e junte o creme de leite. E aí você vai misturando, você pode colocar um pouco de sal também. É só misturar isso com uma colher primeiro e depois você pode colocar a mão na massa. E com um rolo, você pode abrir essa massa até formar uma camada bem fina de massa. Faça discos com um cortador, ou se você não tiver em casa, você pode usar uma taça ou um copo.
Depois de abrir a massa, é só cortar em formato de discos, colocar o recheio da sua preferência. Eu usei queijo e goiabada com queijo. Depois é só amassar com um garfo e fritar em óleo bem quente. Essa foi a nossa receita de hoje. Te vejo semana que vem no próximo Cozinha Mais. Até lá! Olha, gente, esse programa é um aperitivinho, né, para abrir o apetite aí, pra gente já almoçar com gosto, né? Olha que tentação, né? Agora eu gostei de 2 dicas aqui, ó. O Vilmar Hugo colocou que ele aprendeu essa receita usando a farinha e maionese, que dizem que fica muito bom, tanto para fritar quanto para assar. Ele disse que não testou ainda, não sabe, mas vou passar adiante, né? Vou conversar com a Sara, quem sabe ela já conhece a receita, ou quem sabe, né, uma sugestão. E o Gustavo Seco, Gustavo, gostei muito da sua mensagem. Você está me apoiando nessa. Ele deu uma sugestão, gente. Ensinar coisas trazidas sem glúten, sem lactose, pois nós também precisamos de dicas. Estou contigo, ó. Já printei a sua mensagem, já encaminhei para a Sara, para as próximas receitas ela pensar nisso com muito carinho, porque eu já pedi isso para ela, Gustavo. Quem sabe agora ela atenda os nossos pedidos, né? Ela reveze, né? Tem algumas receitas ali no meio que sejam direcionados para a gente, né? Deixa eu ver se tem mais mensagens aqui também. Espera aí. Deixa eu ver. Olha, bem, não tem nem mais uma mensagem referente ao Cozinha Mais. Então eu vou seguir aqui adiante. Porque agora é hora, gente, da resposta do nosso Perguntados de hoje. Tivemos muitas participações. Olha o sorriso aqui de quem fica feliz. Pergunta na tela. Jesus curou 10 leprosos. Mas a grande questão agora é quantos voltaram para agradecer a Jesus, né, por esse milagre, por ser curado, né, gente? Opção A, 10. Opção B, 1. Ou opção C, 3. Né? A nossa expectativa é sempre grande, né? Mas vamos lá. Vamos ver o que responderam aqui. O Gustavo colocou 1. O Vilmar, apenas 1 retornou no texto de Lucas 17, 11, 19. Deixa eu ver aqui no outro que também tem respostas lá. Aqui, ó, a Aparecida Parra mandou um bom dia para toda a equipe do Tudo Mais. E ela colocou, é preciso ser quente na fé e ter esperança em Deus. É Ele que nos aquece mesmo o coração, a esperança, né, Aparecida? E ela respondeu que apenas 1 voltou para agradecer. A Marilda colocou 1. A Camila, deixa eu ver quem mais. A Cleude Rocha, opção B, 1. A Abigail, a Ilza, Tainá. Só 1 voltou para agradecer. O Pedro aqui também participando, a Rosana e a Gisele. Tá. E a Gisele colocou aqui, ó. Gislene colocou apenas 1.
Deixa eu ver aqui, vamos lá. Será que é só um, gente? A gente tem uma esperança de que tivesse sido pelo menos 3, né? Vamos lá, respostinha na tela. Olha só um voltou. E o texto realmente está lá em Lucas 17, do 11 ao 19. Eu vou tentar cortar caminho aqui. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide, mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz. Prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? E não houve, porventura, quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhes: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só que bênção, né? É isso aí mesmo, gente. Então, dos 10, um voltou e ainda ele foi, além de ser curado, né, ele foi salvo ali pelo nosso Senhor Cristo, né? E é muito interessante essa história, não só essa, mas tantas outras. Fica a dica aí da leitura do livro de Lucas. E a gente continua aqui agora, e eu trago um recadinho da editora Ezion, essa editora missionária. Mas a dica de hoje é o livro Saúde Mental Espiritual. Saúde mental e espiritualidade. Nós precisamos falar sobre esse tema. Diferentemente dos outros tipos de doença, quem sofre de transtorno mental sente-se angustiado, desesperado e incapacitado. Além disso, nunca sofre sozinho, pois essas condições comprometem todas as áreas da vida, tocando em familiares, amigos e colegas. Mesmo numa época de tanto acesso à informação, ainda há pouco conhecimento sobre o assunto. E esse é o primeiro passo para quem precisa de ajuda, quanto para quem deseja ajudar pessoas com essas necessidades. Produzido com todo o rigor proveniente da base científica e com a incontestável e relevante perspectiva da fé, Saúde Mental e Espiritualidade pretende trazer informações de qualidade com a intenção de contribuir ativamente para uma jornada promissora e bem-sucedida na área da saúde mental. Acesse o site editorezion.com.br e adquira o seu. Acesse agora mesmo editorezion.com.br. Quem participou ontem do programa, vou repetir um recado que todos vocês ouviram, né? Eu tenho certeza. Mas, se por acaso você esqueceu, né? Eu ouvi muito rápido, ou tudo bem, você não assistiu, tá aqui pela primeira vez, ou conseguiu vir hoje participar, a Editora Ezion, gente, tá com uma mega promoção, mega desconto, porque nós estamos no mês de Black Friday. Então, eles fazem o mês, né, do descontão, né? Tem um desconto muito bom lá, até 50% de desconto. Então, você pode acessar agora mesmo o site editorezion.com.br e ficar de olho para ver se aquele livro que você estava tão aguardando, você vai adquiri-lo com um preço bem legal, hein? Fique de olho no site e também no Instagram, Editora Ezion, tá bom? Fique de olho porque sempre tem promoções novas, tá? Então, aqui você vê hoje, pode ser diferente da que vai estar amanhã, que vai estar depois. Por isso que é interessante você ficar de olho todos os dias, acessar o site. E já pega a sua listinha que estava guardada aí, que você falou assim, não, eu vou esperar mais um pouco. É o momento de você pegar essa listinha, entrar lá e quem sabe você já não adquire o seu livro para presentear no Natal, para se presentear, né? A gente tem nossos livrinhos que são específicos, né? Então, esse é o momento de um grande desconto na nossa editora missionária Ezion. Vamos para um rápido intervalo e voltamos já já, então não saia daí, hein? Venha louvar ao Senhor e aprender mais da sua palavra nos nossos cultos semanais. Segunda-feira é dia de conexão com Deus às 8 da noite. Nas terças, às 2:30 da tarde, a Sociedade Auxiliadora Feminina da nossa igreja comanda o Mulher Esperança.
Quarta-feira, 8 da noite, tem Restaurado pela Palavra, promovido pelo Ministério de Aconselhamento Bíblico. E na quinta-feira é dia do culto à Grande Comissão, promovido pela Junta Missionária de Pinheiros, a partir das 8 da noite. Venha participar presencialmente na Igreja Presbiteriana de Pinheiros ou assista pela IPP-TV, a sua TV missionária. Conheça o curso Discípulos de Jesus do EAD Pinheiros. O grande desafio do nosso tempo é que a igreja do século XXI enfrenta a falta de treinamento de discipulado. As igrejas estão cheias de frequentadores que nunca foram ensinados e, se foram, não obedecem aos princípios elementares da fé cristã. Neste curso, o reverendo Arival Dias Casimiro vai mostrar a importância de darmos ferramentas adequadas para que toda a Igreja de Cristo cumpra seu chamado ao discipulado. Esse é o grande desafio da Igreja Evangélica hoje. Não é fazer membros ou tornar membros de igreja, mas membros que de fato estejam comprometidos, com o discipulado, em seguir a Jesus, em imitar a Jesus, em ser igual a Jesus. O EAD Pinheiros é uma iniciativa da Junta Missionária de Pinheiros e todos os recursos arrecadados são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Acesse o link ippinheiros.org.br/EAD Pinheiros e saiba mais. Que a IPP-TV é sua TV missionária, você já sabe. Mas agora, as nossas madrugadas alcançam o mundo. De segunda a sexta, sempre às 2 da manhã, você confere as pregações expositivas com legendas em inglês, russo, mandarim, francês e alemão. É a palavra da verdade sendo levada para todas as línguas. Madrugada Missionária na IPP-TV, levando o Evangelho a todos os povos. 100 mil seguidores, essa é a meta do canal do reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube. Faça sua inscrição, ative o sininho e receba todos os dias mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para essa plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, comente e compartilhe. Entre nessa campanha e avise seus amigos e familiares para se inscreverem. Vamos levar a palavra de Deus adiante. Reverendo Arival Dias Casimiro no YouTube, rumo aos 100 mil seguidores. A IPP-TV faz 2 anos com muitas novidades. Agora suas manhãs de quarta-feira vão ficar muito mais musicais com o Palavra e Viola. Às 7h30 da manhã tem louvores ao som da viola caipira e reflexões bíblicas com o comando de Vitor Quevedo. Palavra e Viola. IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta já. Passa rápido, não? A Delva aqui mandando uma mensagem pra gente. Bom dia, Tainá e toda a equipe do Tudo Mais. Sem internet desde antes de ontem, às 11 da noite. Chegando agora e diz que tá bem ruim. Ô, Delva, que melhore logo por aí, que tudo volte ao normal, viu? É bem ruim mesmo. Ó, e o reverendo Aurélio Darlan, meu amigo, olha, a gente se encontra em todas as conferências, né, reverendo? Mas a gente mantém um contato online, né, nas redes sociais. A coisa boa das redes sociais é isso, né, que a gente tem contato, a gente se aproxima, mesmo estando longe, mas a gente se faz presente, né? Ele mandou aqui uma mensagem: excelente programa, Tainá, Deus te bendiga, amém, pastor. E deixa eu ver aqui na outra live, a Amália aqui, a Alessandra Fonseca também está aqui com a gente interagindo. Muito bom ter todos vocês. E o Financeiro também está aqui com a gente. Bom também, viu?
Agora eu tenho 2 recados importantíssimos para vocês. Eu já dei a deixa aqui, né? Eu falei que eu encontro o reverendo nas conferências. Exatamente. Eu quero falar agora da conferência Avivamento, que vai acontecer no próximo ano, nos dias 5 a 8 de fevereiro. E por que a gente está divulgando? Para dar tempo de você se programar. Eu não sei em que lugar do Brasil ou do mundo você está, mas se você quiser participar, tem tempo para você se organizar com a inscrição, você se organizar com o local onde vai ficar. Então a gente já anuncia para você se preparar, porque o importante mesmo, gente, é que vocês participem. E o tema vai ser com foco nas novas gerações, nos filhos, nos jovens, nos nossos adolescentes. É um tema primordial e que nós, como igreja, precisamos estar atentos, em alerta. Então, acompanhe aí o convite. As novas gerações estão sendo bombardeadas pelo mundo. 70% dos jovens cristãos abandonam a igreja na faculdade. Você está passando o bastão da fé para as novas gerações? De 5 a 8 de fevereiro, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros realiza a 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual com o tema Avivamento para as Novas Gerações. Palestras com os reverendos Arival Dias Casimiro, Hernandes Dias Lopes, Paulo Júnior, Ronaldo Lidório, Paulo Mazzoni e Rafael Abdala, além da participação de um dos maiores evangelistas da atualidade em todo o mundo, o pastor Sammy Tippett. Louvor com Guilherme Kerr e César Elbert. Acesse o site www.conferenciadeavivamento.org e garanta já a sua vaga. E você também pode inscrever sua igreja local como retransmissora da conferência. Junte-se a nós. Realização Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Apoio Junta Missionária de Pinheiros, Editora Ezion, EAD Mackenzie Polo Pinheiros e EAD Pinheiros. Transmissão IPP-TV, 5ª Conferência de Avivamento e Reforma Espiritual. O avivamento para as novas gerações. Olha só que legal, viu? Dá tempo de se programar, gente. Participe, porque vai estar, assim, incrível, gente. E agora, lembrando que eu quero chamar vocês nesse momento a rever um bate-papo muito bom que tivemos com o reverendo Vinícius Lacerda, e foi um tema primordial. Quando a gente fala de avivamento, a gente tem que ter conhecimento na palavra. Então nós vamos rever nosso bate-papo sobre como ler a Bíblia. Acompanhe. Sim, realmente os tempos mudaram. Nenhuma outra geração na história da humanidade experimentou o espetáculo das mídias sociais. Nós precisamos aprender a viver na era do cancelamento. Mas o que isso tem a ver com a nossa fé? Muito bem, estamos de volta com Tudo Mais e você está ligadinha aqui acompanhando a nossa programação. E eu acho que um tanto quanto ansioso para participar desse bate-papo. Nós vamos falar agora sobre a leitura da Bíblia. Você já ouviu muitas vezes o quão necessário, o quão bom, o quão importante e o quanto ela nos faz bem na nossa vida diária, na nossa prática. Mas por que tudo isso, né? Por que a gente fala tanto da importância da leitura bíblica? Para falar um pouquinho sobre esse assunto que para mim é fundamental. Nós estamos recebendo agora o nosso reverendo Vinícius Lacerda, ele que é o pastor auxiliar aqui da IPP e também um dos coordenadores regionais de São Paulo, da SBB. Exatamente, isso. A gente trabalha aqui na igreja, no pastorado auxiliar e, ao mesmo tempo, como secretário regional da Sociedade Bíblica do Brasil, no estado de São Paulo e Mato Grosso do Sul, né? Ai, Mato Grosso do Sul. Os dois estados. Então, a gente cuida da missão ali diariamente da Sociedade Bíblica do Brasil,
e a gente colabora e apoia o trabalho da nossa igreja aqui, que é fantástico, né, também. É uma bênção, uma bênção. Essa igreja super missionária. Amém. Alegria. Isso mesmo, pastor. É uma alegria fazer parte daqui. Exato. E a gente vê tantas pessoas que estão nos acompanhando de diversos lugares do Brasil e eles estão acompanhando a nossa programação, né? Muito e a gente bom. pode levar essa palavra, levar esse conhecimento, né, para todo canto do mundo, né? Essa interação com o público que assiste o canal da IPP-TV é muito legal, porque daqui a pouco, Tainá, não sei se você é assim, né? Porque quando a gente participa ali do Vida Devocional, já tem pessoas que são conhecidas e tão distantes, né? Mas a gente interage, manda abraço, né? Então, vários deles. É muito bom isso. É muito bom mesmo. Pastor, nós resolvemos trazer esse tema porque é um tema muito atual, Claro. é um tema que a gente tem que falar o tempo todo. Claro. E a gente ouve muito, tem muita gente que fala assim, eu escuto tanto, meu pastor fala comigo, eu escuto na vida devocional falando sobre isso. Toda a programação da igreja, você vai ouvir sobre isso, né? A importância de ler a Bíblia. É verdade. E quando a gente fala dessa importância de ler a Bíblia, né? Aí alguns podem perguntar, tá, mas o que eu vou encontrar de diferente lá? O que eu vou encontrar dentro da Bíblia? Muito E eu bom. tô falando, essa pergunta é mais ampla mesmo, né? Não só para nós cristãos, mas muitas vezes até para o cristão, para ele entender por que a gente fala tanto, né? Exatamente, exatamente. É importante a gente primeiro entender quem é o autor da Bíblia, né? Uhum. Porque normalmente quando você vai adquirir um livro, você quer saber quem escreveu esse livro. E a gente precisa, obviamente e diretamente, né, com muita objetividade, dizer o autor da Bíblia é Deus. Esse ser que nós cremos como o Criador do universo, aquele que criou a Terra, criou tudo que existe e o ser humano. E a proclamação da sua própria palavra é que gera essa criação, né? Ou seja, nós somos o povo cristão, é o povo da palavra e que crê no Deus da palavra, justamente porque é pela palavra que todas as coisas vieram a existir, né? Uhum. Então, nessa proclamação do próprio Deus, que é o Deus que começa pregando a sua palavra para a criação do universo e do ser humano, nós nos apegamos a essa palavra porque no próprio Antigo Testamento nós não vamos crer em algo simplesmente assim etéreo ou místico que traga algum tipo de filosofia, que ensine um caminho de paz interior. Mas nós cremos numa palavra que diz assim, até desde os profetas da própria palavra, diz assim, assim diz o Senhor. Uhum. Então, o autor da Bíblia é o próprio Deus. E aí a gente precisa entender o que é essa Bíblia, né? O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coleção de livros, por isso que até o próprio nome livro, né, Bíblia, quer dizer também biblos, que vem lá de uma palavra antiga, de um porto que exportava justamente ali os materiais que formaram as primeiras páginas quando foram escritas, né? A junção ali dos juncos formavam aquele tipo de papel e o porto de Biblos era um lugar que exportava os papéis, que foi a primeira tecnologia escrita, tanto para essa junção de juncos e também como o couro de animais. Aí você vai ter a cidade de Pérgamo, que era especialista para escrever os pergaminhos, que eram aqueles couros onde eram ressecados ali, para que depois se tornasse um lugar objetivamente de escrita. Mas você vai ter tabuinhas também, no início, lá atrás, para escrita em pedra, em barro e etc. Só que o que é a Bíblia desse povo antigo, que é o povo de Israel? Você tem que chamar inicialmente de Tanakh. O que é o Tanakh? O T, que vem de Torá, é o Pentateuco, são os 5 livros iniciais ali, que também é conhecido muito no Antigo Testamento, Tainá, como a lei. Então, Tanakh, T, Torá, que é o Pentateuco. O N do Tanakh, né, o Nak, é o Neviim, que são os profetas. E os profetas é que vão dizer a respeito de quem é esse Deus e qual a sua missão nessa própria palavra. Então, Tanakh, Torá, Neviim, profetas, e ao mesmo tempo ali o K, que quer dizer o Ketuvim, que são os escritos poéticos e cânticos e todos os outros que vão completar o Antigo Testamento. Então grava aí, Tanakh, Antigo Testamento. Torá, Neviim e Ketuvim. A lei, os profetas e os escritos. Até aqui, Antigo Testamento, né? Então a gente está falando o que é a Bíblia, né? A gente precisa entender. E aí tem um período intertestamentário, onde ali houve uma espécie de silêncio, mas muita coisa aconteceu,
com o próprio povo de Deus. E naquele período intertestamentário existem os escritos, que vêm do segundo templo, que é a construção do segundo templo depois do cativeiro babilônico. Esses escritos, nós cristãos da Reforma Protestante, consideramos como históricos. Lutero mesmo disse que os escritos, que depois a Igreja Católica chamou de deuterocanônico, e nós protestantes chamamos de apócrifos, né? Esses escritos, o próprio Lutero disse, olha, esses escritos são bons para conhecimento histórico do que aconteceu naquele período do intertestamentário, né? O período entre o Antigo e o Novo Testamento. E depois vem o Novo Testamento, que são as boas novas, ou seja, os evangelhos, e as cartas desses apóstolos que seguiram o profeta chamado Jesus, que a gente entende também como rei, sacerdote Jesus. O que Jesus veio dizer? Eu sou aquele que as escrituras do Antigo Testamento apontam e dizem que eu vim cumprir a nova criação que falhou lá com o primeiro Adão. E aí o próprio apóstolo Paulo vai apontar para Jesus como sendo o Adão perfeito, o segundo Adão, e que nele são satisfeitas todas as coisas até a sua morte e ressurreição na cruz. E o próprio Jesus lê Isaías lá na sinagoga, então mostra já que Jesus tinha intimidade com a palavra, ou seja, o verbo vivo lendo a palavra. Ele está nos ensinando, Tainá, que para que o seu ministério e a sua vida aconteça, você precisa ler a palavra. Porque depois que ele é batizado, depois que ele passa pelo deserto, ele começa os seus 3 anos de pregação. Mas ele faz isso depois que ele lê Isaías 61, você pode conferir aí, Isaías 61, 1 e 2, ele lê lá a Torá e diz, hoje se cumpriu as escrituras que vocês acabam de ouvir. Aí ele fecha o livro, só que ele não lê a segunda parte de Isaías 61, 2, parte B, que vai dizer de vestes de alegria, lágrimas enxugadas. Por que ele não lê? Porque isso ainda vai se cumprir, que é a sua volta. Ou seja, a Bíblia é uma série de histórias que se completam, que têm os seus enredos, que falam do seu compêndio, mas todas elas apontam para Jesus Cristo e a sua volta. Ou seja, a Bíblia é tudo sobre Jesus. Ai, que coisa linda e que aula que nós acabamos de ter agora. Legal, né? E aí tem uma outra perguntinha, então, que eu acho que se encaixa nisso, e eu acho que já respondeu também. Nós falamos muito que a Bíblia é a palavra de Deus. Exatamente. Isso você já explicou até basicamente no começo, né? E a gente fala que quando a gente lê a Bíblia, quando a gente busca as Escrituras diariamente, ela transforma, ela age em nossas vidas. Claro. Se a palavra é viva e a palavra de Deus e ela transforma, como que é esse agir na nossa vida? Esse agir na nossa vida, você vai ter que conferir o que a própria Escritura diz. Porque a gente não pode ficar aqui falando de Bíblia sem ler o que ela vai nos dizer, né? Exatamente. Então, se ela é a palavra de Deus, se você quiser acompanhar aí, Romanos 10, versículo 17, vem assim. E assim, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ou seja, o que o apóstolo Paulo está demandando para mim e para você aqui? Essa palavra, ela gera algo em nós que transforma a nossa vida. Ou seja, ela gera fé. E essa fé, ela é para que você encontre sabedoria. E essa sabedoria é para que eu seja alguém mais próspero, para que eu saiba investir a minha vida melhor, para que eu encontre alguém para casar ou para que eu saiba como conduzir a minha vida? Não. A Bíblia até trata de todas essas coisas, mas a sabedoria que vem pela fé é a sabedoria que o apóstolo Paulo vai dizer que é para a salvação. Então, qual é o objetivo da palavra de Deus? Nos mostrar, pelas profecias, a salvação em Cristo, e essa sabedoria que vem pela fé, de contato com a palavra, transforma todo o nosso ser. Então, a Bíblia, ela provém os problemas da nossa vida, a solução? Provém. Ela vai tratar dos dilemas da vida? Vai tratar dos dilemas da vida. Ela vai fazer de você alguém melhor? Claro, aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não mente mais. Mas, em primeiro lugar, é porque a salvação desse verbo vivo, que resolveu se vestir como nós, de carne, andar entre nós, comer como nós, para ir à cruz, é a melhor tradução de todas, porque ele veio para transformar a vida do ser humano. Ou seja, a palavra te transforma, e depois todas as suas atitudes, pensamentos e ações são transformadas por essa vivência da palavra. Muito é isso, bom. Né? Olha que legal, gente. Muda até a nossa relação, a forma como a gente olha para a palavra, né, para as Escrituras. Pastor,
É comum a gente ouvir muitas pessoas falando assim, eu não leio a Bíblia porque eu acho difícil, eu não tenho tanto conhecimento, eu ler sozinho não consigo, Claro. eu me perco na história. Como é que a gente pode falar com essas pessoas, ou como que a gente pode entender sobre isso? Existe essa dificuldade? Ou é só uma barreirinha que é posta mesmo pra gente, às vezes, manter um pouco distante? Como que é essa relação? A gente vai entrar justamente num período de imersão e contato com a palavra, né? Aí eu vou abrir justamente outro texto sagrado aqui, que vai nos dizer lá, a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 16, vai dizer assim, que a palavra de Cristo habite ricamente em vocês. Ou seja, essa primeira parte do versículo está dizendo que para algo habitar ricamente é convivência, é que nem a nossa amizade. Se a gente só vai se conhecer melhor, a nossa amizade só vai ser mais rica se a gente tiver o quê? Contato. A gente se conhecer diariamente, aquilo. Então, se você precisa que a palavra ela flua mais fácil na sua vida, você entenda melhor, não adianta, não tem outro caminho. Você vai ter que ler, você vai ter que estudar e você vai ter que ter contato com o Deus dessa palavra. E aí, algumas pessoas assim, pastor, mas eu queria ouvir Deus falar. Você quer ouvir Deus falar, você vai ler a Bíblia. Mas sabe aquele jeito, pastor? Ouvir em voz alta. Então você pega a Bíblia e leia em voz alta. O que eu vejo que as pessoas encontram dificuldade muitas vezes, Tainá, é na forma da leitura. Então você precisa encontrar um plano de leitura bíblica que te facilite o entendimento. Normalmente, a gente quando está evangelizando, a pessoa está conhecendo a palavra, a gente vai por algo assim menos complexo na literatura bíblica, porque ela é feita de narrativa, ela é feita de histórias, né? De poemas e profecias, escritos e profecias, como a gente viu no começo. Então a gente vai pelo Evangelho, que é a Boa Nova. Então normalmente falam assim, o Evangelho do Amor, leia João primeiro. Aí alguém pergunta, mas pastor, como que eu vou aplicar? Eu só li... Não, aplica João todinho na sua vida. Já é muito. Já é muito, né? Para nós mesmos. Então assim, o que eu vejo de dificuldade? Primeiro você precisa entender quem é você diante da leitura bíblica, no sentido assim, que público eu sou, né? Que público sou eu? Então, qual é a igreja que eu frequento? A denominação que eu estou frequentando, então você precisa saber qual é a leitura pública que eles estão usando, ou seja, qual é a tradução. É revista e corrigida? É revista e atualizada? Então, na leitura pública é uma coisa. Agora, na sua leitura pessoal, qual é a tradução que você está usando que se torne mais palatável, compreensível? E aí você tem diversas traduções. Alguém já perguntou assim para mim, qual é a melhor tradução? Eu digo assim, tenha todas, para você encontrar como que aquela tradução fala melhor ao seu coração. E aí a gente vai ter que entrar aqui rapidamente num sentido, pensa comigo assim, numa linha imaginária. De um lado, você vai ter a tradução literal formal, onde na tradução literal formal, as palavras estão muito arraigadas ao original, e a Bíblia foi escrita em 3 línguas, né? No Antigo Testamento, o hebraico, o aramaico, e no Novo, o grego koiné, que é o simples. Nessa primeira linha aqui no início, onde é muito arraigado ao hebraico lá e aos textos originais, você vai ter sempre traduções muito rígidas, né? Muito difíceis, inclusive, como a própria Revista e Corrigida, que é uma tradução com palavras em português mais antigas, mais difíceis. E aí, caminhando nessa linha imaginária aqui, você vai ter no centro traduções que ficam mais próximos dos originais também, mas, ao mesmo tempo, elas trabalham por uma equivalência de entendimento do texto que a gente chama de equivalência dinâmica. E na outra linha você vai ter traduções que vão trazer muito mais o sentido da mensagem, que é essa equivalência dinâmica aqui na ponta. Então vou dar exemplos. Corrigida de um lado, revista atualizada no meio, equilibrando a balança, e na ponta lá você vai ter nova tradução da linguagem de hoje, a mensagem, que é quase uma paráfrase, mas todas elas servem para que você entenda melhor o texto. Estude, compreenda e se torne mais palatável na sua leitura. Quem é o público que você quer alcançar? Na leitura pública da nossa igreja, a gente usa a revista atualizada. No evangelismo, por que não? Aquele que nunca teve contato com a palavra de Deus, usa a nova tradução na linguagem de hoje, que vai trazer assim muito mais o sentido da mensagem do que estar arraigado aos textos difíceis. Agora, você é um pregador, um exegeta,
quer preparar a sua mensagem, vai lá nos originais para você fazer a sua exegese. Então, assim, quem sou eu no momento da leitura? Você é um pregador? Você é um evangelista? Você está começando? Encontre a melhor tradução para a sua leitura. Olha, de todas as respostas, eu acho que essa foi a mais completa, assim, a mais didática. Legal. Porque existem muitas dúvidas mesmo referente a isso. Aham. E agora, falando de tradução, Claro. vem aquela pergunta, né? Que todo mundo, assim, na hora que chega para escolher, acho que é por aí que começam as dúvidas, Começam. né? Tem tantas traduções, como assim? Por que existem tantas traduções de Bíblia? Claro, E como que é feito esse processo? claro. Vamos na Bíblia? Vamos na Bíblia. A Bíblia mesmo, ela vai nos dizer por que é necessária a tradução, tá? Abra comigo aí, se você puder. Essa aqui nasceu agora aqui, lembrei do texto. Você fez a pergunta, eu lembrei. Neemias 8:8 vai nos dizer aqui, ó. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Perceba, eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. O que está acontecendo aqui? Neemias e Esdras, eles estão com o livro da lei, o povo voltou do cativeiro 70 anos depois, já não se falava mais o hebraico antigo, se falava o aramaico já aqui, na época da reconstrução da cidade, dos muros e do segundo templo, e os mais novos falavam aramaico, que foi essa dissidência do hebraico por causa da mistura dos povos, lá em cima, principalmente Samaria e aqueles lugares do Reino do Norte. E dentro dessa mistura, que era uma estratégia que os povos inimigos usavam, né? Mistura todo mundo, perde-se a cultura. Mas os antigos ainda conheciam o hebraico. O que eles estavam fazendo, e a NTLH é muito legal, que diz assim, eles iam lendo e traduzindo o texto. O que aconteceu aqui em Neemias foi uma tradução simultânea da palavra de Deus que estava em hebraico, e eles iam fizeram um púlpito, inclusive, para que a lei fosse lida lá, e diante daquele púlpito, lia-se em hebraico, e eles espalharam os levitas entre o povo, que iam falando entre as pessoas, olha, o texto que está sendo lido é isso, isso e isso em aramaico. E não só isso, é a primeira escola bíblica dominical. Gente! Porque eles vão lendo, eles vão traduzindo e eles vão dando explicações. Qual é a necessidade da tradução, Tainá? A tradução é porque a língua é viva. E a gente tem uma tradução muito legal, por exemplo, que é a Bíblia em Braille. É a língua do coração dos cegos. A gente está fazendo agora lá na SBB o Sinal de Esperança, que é a tradução da Bíblia todinha em Libras, ou seja, a Bíblia em vídeo, para que a comunidade surda entenda a palavra de Deus. Agora, quando você tem uma história de tradução de tribos que são da oralidade, você tem que construir a gramática e traduzir. Aí chega num povo lá, onde o tradutor estava andando entre o meio do povo, e não encontrava porque eles não conheciam a palavra perdão. Como falar de perdão, de um Deus perdoador, que perdoa através de seu filho, para um povo que não conhecia a palavra perdão? Aí ele ficou lá 10 anos construindo a gramática e não encontrava a palavra perdão naquele povo, no meio daquele povo. Foi quando ele olhou na porta de uma das casas daquela tribo, uma queixada de animal seca. E ele perguntou para um dos líderes, falou, esse é algum tipo de superstição, essa queixada de animal seca? Ele falou, não, aquela casa está dizendo que vai haver vingança na tribo, porque alguém roubou, porque alguém machucou, porque alguém matou alguém da sua família, e já se avisa na tribo, aquela casa vai fazer vingança no nosso meio. O tradutor volta correndo para sua escrivaninha, escreve, manda para as sociedades bíblicas, e o Novo Testamento começa a voltar. E Jesus está na cruz do Calvário, e diz assim o texto na língua daquela tribo, Senhor, não pendure mandíbulas contra eles, porque eles não sabem o que fazem. Eles entenderam, Tainá, o perdão de Deus, e a tribo toda se converteu. Por isso que é necessária a tradução. Você entende hoje? Porque a língua é viva, as pessoas precisam entender, e foi isso que Lutero fez, quando lá na Reforma, ele quis dizer assim, olha, Moisés precisa falar tão bem o alemão, que as pessoas não saibam que ele é judeu. Ou seja, a língua, na língua do povo, na língua materna, no coração. Por isso que é necessário, né, a tradução. Gente, que coisa linda, quanta história. Muita história. Se eu passasse amanhã aqui, iam surgir muitas histórias, e algumas até engraçadas, de tradução bíblica. Mas é isso, a tradução é necessária para alcançar as pessoas. E nós ainda temos mais de 3.000 línguas no mundo que ainda não tem uma porção sequer da Bíblia.
Gente, Então, pastor. então tem muito trabalho pela frente. Tem muito trabalho mesmo. Verdade. Para quem está aqui em São Paulo, para quem está passeando, pode conhecer o Museu da Bíblia? Pode. Fica lá em Barueri, é só você colocar lá o Centro de Eventos de Barueri ou lá no seu aplicativo de GPS, né? Você pode colocar ali Museu da Bíblia Barueri, ele vai te dar o caminho e lá vai ter gente que vai te contar mais histórias do que essas, mostrar as traduções diversas, são muitas traduções, são muitas histórias. Tem, por exemplo, a Bíblia de um dedo, é uma outra história. Um judeu lituano que foi para a China evangelizar, se converteu ao cristianismo, um judeu, chegou lá, ele contraiu uma paralisia, só movia um braço, mas ele traduziu a Bíblia toda para um chinês que ele compreendeu, que era como se fosse um mandarim hoje, e ele digitou, datilografou toda a Bíblia com apenas um dedo. São histórias da tradução. A gente podia fazer um programa uma outra vez, Tainá, só sobre histórias da tradução. Seria fantástico. Podia. Olha, você que está aí acompanhando, gostou da ideia? Então deixa aqui mais de um sim, só manda um sim que já é suficiente para a gente poder marcar esse encontro, a gente ir lá, falar sobre mostrar esse processo, né? Por isso que as traduções são necessárias. A língua é viva, ela muda. A Nova Almeida Atualizada é uma tradução muito boa, tecnicamente ela é a 3ª edição da RA. O que a gente fez foi pegar as palavras mais difíceis, como concupiscência, irrisão, prevaricar. Jó 15, 27, enxúndia nas ilhargas. Está lá na RA. Aí você tem que entender, e o dever de casa, olha lá na RA e depois olha na NA. Você vai entender. Está com as duas Bíblias juntas. Tenha todas as traduções para você entender melhor a palavra de Deus. Pastor, eu quero muito mesmo agradecer a sua participação, a sua vinda aqui, por compartilhar esse conhecimento com a gente no nosso primeiro dia de setembro. A gente está começando o mês e já com conhecimento e com incentivo para você. Leia a Bíblia, gente. É verdade, é verdade. Então, é isso. Se eu posso deixar uma última palavra, né? Diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita dia e noite. Ou seja, Salmo 1, versículos 1 e 2, onde você deve meditar em grandes porções, ler a Bíblia toda. Vá do início, você que está começando agora, pega de Gênesis lá, lê em média assim, quanto é grandes porções, pastor? 3 capítulos por dia. E você vai conseguir talvez ali em 1 ano ler a Bíblia toda, o que é muito importante. Então, se vai um conselho do seu pastor, aquilo que a sua alma almeja, mais do que tudo, é ouvir a voz do seu Criador no início do dia. Faça isso e você vai ter uma vida transformada. Obrigada, pastor. Deus abençoe. Deus continue abençoando o ministério, abençoando esse trabalho tão incrível que é nessa missão de levar a palavra de Deus, de torná-la acessível a todos. Muito bom. Obrigada. Obrigado. Que possamos todos ler, viver e compartilhar a palavra de Deus. Amém. Amém. Muito bom, gente, acompanhar essa entrevista tão boa nesse assunto que é tão importante. E o Vilmar levantou uma questão legal que a gente pode pensar numa matéria, né? O que é mais indicado? Se a Bíblia de Genebra ela é indicada para desenvolvimento pessoal ou para evangelismo e discipulado? Nós podemos trazer esse tema também com a ajuda do nosso reverendo Vinícius Lacerda. E a Lulu colocou, tema extremamente necessário sempre. Muitos engolem o que falam em nome de Deus e por falta de conhecimento da palavra. Bom dia a todos. Realmente, a palavra está aí para que Deus fale ao seu coração por meio da leitura. E a Kátia também aqui participando. E a Delva, pastor Vinícius Lacerda é uma bênção, gosto de ouvi-lo, a paz do Senhor. Paz para o pastor, né? Ela colocou. Gente, eu agradeço muito a participação de todos vocês. Fiquem todos com Deus. E a semana tá acabando, hein? Mas calma, que hoje ainda temos a nossa programação aqui na IPP TV. Você logo mais tem Notícias do Bem com Roberto Quirino para ficar bem informado, mas só com notícia boa, né? E amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta. Então fiquem todos com Deus e tchau, tchau.